Câmara Online no ar. Nesta edição, vamos acompanhar a 28ª sessão da Câmara Municipal de São Caetano. Aqui, você acompanha os bastidores e tudo o que aconteceu. Além dos 4 projetos de lei discutidos, foi aprovada uma moção de repúdio apresentada pelo vereador Sidão, do sindicato, sobre a restrição de direitos trabalhistas impostas pelas medidas provisórias do governo federal. Os vereadores Professora Magali e Pio Mielo apresentaram projetos voltados para a rede municipal de ensino de São Caetano. Nós temos hoje foi votado em primeira discussão e aprovado aqui na Câmara, um projeto de lei da minha autoria que visa pegar os senhores, as senhoras que estão empregados através do programa Experiência em Ação da Prefeitura Municipal, para que a gente tenha um time de senhores e senhoras contando histórias nas escolas de ensino infantil e fundamental 1 para as nossas crianças. Hoje, com o advento da internet, da tecnologia, há um distanciamento das crianças, com as pessoas. Hoje elas estão muito mais focadas em pesquisas pela internet. Então nosso projeto visa resgatar os livros, resgatar a contação de histórias por senhoras, por senhores. Imagina um senhor ou uma senhora sentada em um banco na escola, rodeado de crianças, contando histórias da vida desta pessoa e de algum livro da literatura importante do nosso país. Claro que a partir de um trabalho pedagógico da Secretaria de Educação, claro que dentro de um plano municipal de educação, mas a ideia é humanizar, trazer experiências para as nossas crianças, para que diminua o distanciamento entre as pessoas e para que estimule a imaginação, a leitura dessas crianças. Foi aprovado hoje em primeiro turno, espero que semana que vem seja aprovado em definitivo, para que a gente tenha nas escolas de São Caetano esse diferencial para as nossas crianças. Sobre a festa nordestina, você acha que a população de São Caetano ainda tem uma resistência ao evento? A população não. Nós recebemos neste primeiro final de semana, na terceira festa da cultura nordestina, aproximadamente 50 mil pessoas passaram pela festa com dados oficiais da Polícia Militar. Então, que mostra que a cidade recebeu bem. É importantíssima a festa italiana, traz como resgate da nossa cultura, mas a festa nordestina também é importante. Em que pese alguns políticos, em que pese alguns conservadores entenderem que essa festa não deveria ocorrer, porque essa é uma iniciativa do prefeito Paulo Pinheiro. Essa festa é de autoria do vereador Chico Bento, que tem nas suas origens, nas suas raízes, o Nordeste, o qual eu também, como filho e neto de mãe pernambucana, tenho muito orgulho. Então, a cidade recebeu bem, mas infelizmente ainda há setores conservadores, ainda há políticos da nossa cidade que imaginam que nós só temos europeus, só temos nórdicos da nossa cidade, o que não é verdade. Nós temos que respeitar todas as classes, todas as etnias, todas as origens e principalmente o povo nordestino que tanto fez, faz e fará por nossa cidade. A sessão também contou com a presença do ex-prefeito de São Bernardo e ex-deputado federal constituinte, Tito Costa, que foi convidado a se sentar à mesa diretora e recebeu uma homenagem do vereador Éder Xavier. Mas é a grata satisfação de hoje poder falar sobre uma eminência, um denodado, um aguerrido, um firme e forte batalhador brasileiro, aquele que não nos momentos que hoje é muito mais fácil nós falarmos sobre, porque vivemos num certo aspecto sobre os auspícios da democracia, em certos aspectos, mas quando havia uma situação totalmente desfavorável, uma situação que criava para todos os brasileiros o temor e o pavor do dó e do code, alguém que, mostrando a sua coragem, o seu determinismo, batalhou a favor da democracia, que é o eminente Tito Costa. Senhores, eu tive a oportunidade, no sábado passado, de ler no jornal Folha de São Paulo uma carta que este eminente ser brasileiro, ser humano brasileiro, alma brasileira, fez uma carta, providenciou uma carta da sua lavra para o Lula, que diz assim na carta: meu amigo Lula, você perdeu a oportunidade de se tornar verdadeiro líder de um país, ainda em busca de um caminho de prosperidade. Entre outras coisas, a carta aberta que figurou, que foi patenteada na Folha de São Paulo, diz também o eminente Tito Costa:
Não vou falar das greves que ocorreram em 1979 a 1981, que projetaram o seu nome no Brasil. Todos estes fatos e mais outros fatos foram acompanhados pelo Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães e numerosos políticos do PMDB. Todos frequentavam a casa do Tito Costa. São brasileiros que materializaram o ideal da democracia no Brasil. Não falo, diz a carta o eminente Tito Costa, não falo das reuniões de madrugadas adentro em meu apartamento em São Bernardo com figuras expressivas do mundo político e também de outras esferas. Como o Dom Cláudio Umes, nosso amigo, então bispo de Santo André. Todos sabem o quanto Dom Cláudio trabalhou também pela democracia. Não misturando religião com política, mas mostrando que também a fé pode mover montanhas, mesmo diante da ditadura. Diz ainda Tito: não quero me lembrar das assembleias do sindicato depois da intervenção no estádio da Vila Euclides. Então, senhores, a carta é longa e o meu tempo é pouco, mas eu quero dizer a você, Tito, que eu sinto um orgulho de ser brasileiro pelo seu trabalho, pela democracia que teve início e que deve ser materializada. E você não se dobra, você ainda continua trabalhando. Quando faço aqui, trabalhando como brasileiro, quando consigno aqui nesta casa estes fatos, não é porque eu estou a favor de Lula ou contra Lula, ou a favor disso ou aquilo, mas a favor da democracia. E você é uma inspiração exatamente para todos os brasileiros que querem contribuir neste momento de crise nacional para que as coisas andem para frente e não para trás. Então você é um exemplo. Eu tenho orgulho de ser seu amigo há muito tempo. Combativo Tito Costa. Obrigado por você ser o brasileiro que é. O plenário ainda aprovou uma moção de congratulações pela carta aberta ao ex-presidente Lula, que Tito Costa publicou no jornal Folha de São Paulo. Meu caro presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras e senhores, com muita honra participo desta sessão e assumo essa tribuna, usurpando por alguns segundos a função nobre dos vereadores. Eu quero agradecer a esta Câmara a moção de solidariedade e de congratulações que acaba de aprovar, por sugestão do vereador Éder Xavier, relativamente à minha carta publicada na Folha de São Paulo de domingo, dirigida ao ex-presidente Lula. Eu tenho tido dificuldade de falar pessoalmente com Lula, motivo pelo qual eu escrevi a ele essa carta aberta, publicada pela Folha de São Paulo de domingo, e que teve grande repercussão, muito maior repercussão do que eu imaginava. A minha amizade com Lula nasceu da minha campanha, lá em São Bernardo. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e eu, candidato a prefeito. Fui eleito com o apoio dos trabalhadores e deles todo o apoio enquanto prefeito, apoiando os trabalhadores, as greves e as suas reivindicações e, sobretudo, apoiando-os contra as pressões do governo militar. Não era fácil exercer mandatos no tempo do governo militar. Conto-lhes apenas um detalhe, que é muito pessoal. Eu fui chamado a Brasília, depois de ter subido no caminhão da polícia para segurar os grevistas, e a polícia agredindo os grevistas. Eu fui chamado a Brasília pelo então ministro da Casa Civil, general Golbery Couto e Silva. Essa moçada que está aí não deve ter ouvido falar desse nome, mas os mais antigos sabem muito bem. Ele era considerado o bruxo, que articulava toda a política do governo militar. E junto com ele, o chefe da Casa Militar, general Danilo Venturini. Nós três na sala. O que eu conto é a pura verdade, eles já morreram, não tem nem como confirmar, nem como contestar. Eles me apertaram pelo que eu andava fazendo em favor dos trabalhadores e disseram para mim: prefeito, o senhor está colocando muita lenha na fogueira. Eu disse a ele: eu estou colocando água na fervura. Porque no embate do dia 23 de março, no pátio municipal, trabalhadores de um lado e a polícia do outro, eu disse a eles:
se tivesse havido uma morte, os senhores sabem como uma morte rende numa manifestação como essa. Aí sai o cadáver passeando pelas ruas com gritos e com reivindicações. Talvez se satisfizeram com a minha informação, mas disseram: prefeito, volta para a sua cidade e toma conta do seu mandato. Como quem diz, de repente a gente pode cortar o seu mandato, como eles cortaram cortaram o mandato, cassaram mandatos de vereadores, deputados, senadores, etc. Então eu quero resumir aqui um pouco disso que eu tenho feito, que eu fiz como prefeito numa época difícil do regime militar. Então conto duas coisas engraçadas no meio de toda essa história. Estávamos no meu gabinete, o gabinete fervia de políticos o dia inteiro. O senador Teotônio Vilela, por exemplo, passou a morar no meu gabinete. Ele dormia num sofá para esperar os acontecimentos. Então, o gabinete fervia de políticos. E aparece o Romeu Tuma, que era o delegado do DOPS, à procura de alguns trabalhadores que ele queria prender. E estava lá no gabinete o Osmarzinho Mendonça, que era membro da diretoria do sindicato, e estava lá. Eu escondi o Osmarzinho no banheiro do prefeito. Na parte do meu gabinete tinha um banheiro exclusivo, escondi o Osmarzinho. De repente, o delegado do DOPS lá de São Bernardo, Nivaldo Leme, um caboclão de Bragança Paulista, resolveu ir ao toalete. Eu falei: delegado, é melhor o senhor ir lá naquele de fora, porque o meu gabinete está em reforma. E ele, então, entendeu o recado, fez que entendeu. Uma outra situação mais curiosa do que esta. O Vicentinho, que hoje é deputado federal do PT, fugindo do assédio da polícia, embrenhou-se dentro da nossa Secretaria Médica, Secretaria de Saúde. O que é que fizeram lá duas funcionárias, que ainda hoje eu converso com elas e achamos muita graça. Vestiram o Vicentinho de enfermeiro e colocaram ele num canto, enquanto o Romeu Tuma passava, querendo verificar tudo o que acontecia. Essas coisas curiosas, a gente conta, agora todo mundo acha graça, mas naquela hora não era brincadeira. Havia sempre a ameaça do governo militar. De modo que eu não tendo podido falar com o Lula pessoalmente, mandei-lhe essa carta, que a Folha de São Paulo publicou ontem, domingo, aliás, dizendo uma porção de coisas, tudo que nós fizemos para ajudá-lo. Ele ficou escondido numa chácara minha, na cidade de Torrinha, onde eu nasci, e tenho parentes que ainda moram lá. Ficou escondido um mês na minha chácara, com a Marisa e os filhos pequenos, e a minha irmã assediando, fazendo comida para eles, etc. Fiz tudo que pude para proteger e participar daquele momento importante da vida brasileira, em que o sindicato tomava uma dimensão muito grande, apesar de todas as perseguições. Como eu não pude falar com ele, e não para lembrar essas coisas, mas conversar sobre assuntos atuais, eu resolvi escrever essa carta, na qual eu termino dizendo mais ou menos isto. Você perdeu a oportunidade histórica de ser o operário estadista, o homem que revolucionaria este país. Porque veio de um partido que tinha um grande programa, uma grande proposta, mas que depois engoliu esse programa e essa proposta. De maneira que eu faço esta carta ao Lula e espero que ele leia, e se quiser conversar comigo, eu estou às ordens. E se não ler também, os leitores, e muita gente leu, porque essa carta andou de boca em boca, no meio da internet, etc.,
já faz 2 dias que ela está circulando, que eu sou um homem do ABC. Vim para cá em 1952, no primeiro governo do Lauro Gomes, como advogado da prefeitura. Eu era o advogado da prefeitura, não tinha mais nenhum. São Bernardo tinha 40 mil habitantes. Está hoje essa potência, como é São Caetano também hoje, uma grande potência. De modo que, como homem do ABC, eu me sinto orgulhoso de estar aqui com vocês, podendo prestar esse rápido depoimento para dizer que o ABC sempre está presente nos grandes momentos deste país. E espero que continue, porque tem tudo para continuar. Por que o senhor acredita que o Lula perdeu a chance de ser o líder de um país que ainda busca o desenvolvimento? Os fatos estão aí. Não é nem preciso que eu os reproduza. Uma decepção total da nação em relação ao próprio partido, a essa administração atual, e ao próprio Lula, que se deixou levar por esta onda de ambição. Porque, como disse o Frei Beto, o PT não tem projeto de Brasil, tem projeto de poder. E ele se engalfinhou nesse projeto e deu no que deu. O senhor espera que o Lula o responda publicamente? Ah, não, eu acho que não, não é do feitio dele, não. Eu gostaria que ele me procurasse para a gente conversar como amigos que sempre fomos, né? Posso até ajudá-lo, colaborar com ideias, com sugestões, mas ele tem muita gente para dar sugestão para ele. Olha, foi uma das coisas mais importantes, ou que me deixou mais feliz na minha vida. Poder falar de um homem que aos 92 anos é um brasileiro nato. É um brasileiro que não tem temor, mas não tem agora, e não teve também temor. E desenvolveu o seu papel de advogado. O advogado não pode ser covarde. O Tito Costa, quando no governo militar, agiu em favor ou a favor, com muito denodo, com muito aguerrimento, com firmeza, colocando a própria vida. Era um período terrível, que a história nem sempre está tão presente na mente dos brasileiros, na nossa mente. Mas a história com H, verdadeira, mostra que naquele período da ditadura, muitos morriam nos porões do DOI e do CODE. Era um momento muito difícil que o Brasil passou. Os brasileiros, sofrimento, angústia, as vicissitudes todas afloravam a todo instante no Brasil. E o Tito Costa defendeu os trabalhadores, defendeu aqueles trabalhadores que são brasileiros que mais necessitavam e que mais estavam sendo vilipendiados naquela oportunidade. Então, veja, mesmo defendendo os trabalhadores do sindicato, foi onde nasceu o Lula. O Tito Costa protegeu o Lula na sua chácara, tem uma história maravilhosa, protegeu no gabinete de prefeito de São Bernardo, deu o Estado Euclides para que pudesse fazer as manifestações, cedeu o Estado. No momento em que os militares, foi chamado pelos militares para prestar conta do que ele estava fazendo com o brasileiro, mas ele se postou como advogado, não covarde, e lutou a favor da brasileiridade, especialmente da democracia. Eu não poderia deixar de saudar aqui meu amigo, grande juiz, grande pessoa, grande família, aqui o irmão do grande homem que foi esta cidade, Luiz Olinto Tortorello, presente Jaime Tortorello. Eu sempre posto uma linha de conduta na fala. Naturalidade, simplicidade, mesmo porque Deus, um homem tão perfeito, ele nos uniu, definiu regras em cima do conceito do homem. E aí, meu nobre Tito Costa, formou-se as regras da civilização. Emerge daí a naturalidade também, mas também as regras que precisam ser definidas. E sempre a lei, ela emerge do povo para a questão de definição regrada em cima do conceito de uma civilização. Mas também surge aí Éder Xavier, aquele dom divino que Deus escolhe para que analisa e define, sem sombra de dúvida. Este, na verdade, vai representar todo um contexto jurídico, como aquelas condições da ação que eu sempre digo: legitimidade,
interesse em agir, ou seja, o conceito para um bom advogado começar a trilhar nos caminhos definidos. Surge aí um grande homem, um grande causídico, um grande tribuno, um grande jurista, Tito Costa, que outorgou ao povo de São Bernardo, ao ABCD, todo o seu conteúdo fisiológico, jurídico, emprestou toda essa gama de coisas, e hoje, ainda militando muito fortemente dentro desse contexto da nossa política. Eu, na verdade, tenho orgulho de ter lido suas crônicas, orgulho de teus pareceres, ou seja, a Câmara hoje está muito feliz com a tua presença e define regras sempre em cima de bom homem como Vossa Excelência. Eu fico muito contente por estar aqui e participar hoje desta sessão ordinária de São Caetano do Sul. Doutor Éder, o que o senhor pode me explicar sobre o seu projeto das árvores? Muito bem. Nós fizemos um projeto que diz assim, para simplificar, cada sul-sancaetanense, ou aquele que se dispor, vai assumir como se fosse o pai, a mãe, né? A paternidade de uma das árvores da cidade. Ele vai assumir. O que quer dizer o cidadão assumir? Isso não é responsabilidade do cidadão, é do município, do governo do município tomar conta das árvores. Mas ao ele assumir a paternidade, ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou cuidar desta árvore da seguinte forma, tudo que tiver de errado com essa árvore, se ela tiver que ser podada, e foi podada errada, se ela tiver que ser cuidada, e vai ter um site na prefeitura, né, onde ele vai, no nosso gabinete também, onde ele vai dizer, olha, aquela árvore que tem meu nomezinho lá, João da Silva, esta é minha paternidade. Tem lá um nome dele, numa plaquinha, ele vai dizer, olha, então, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí nós vamos integrar a sociedade tomando conta das árvores, né, de São Caetano do Sul. E aí nós vamos também poder verificar se o poder público está cumprindo o seu papel, principalmente na cidade que tem de São Caetano do Sul, que tem altos índices de poluição. E as árvores, nós temos muitas árvores, muito mal cuidadas. Com a casa cheia, o vereador suplente Marcelo Pirkel assumiu o mandato do vereador licenciado Roberto do Proerd, do PMDB. Marcelo, nesse tempo que você vai ficar como suplente do Roberto Proerd, você vai apresentar algum projeto? Boa noite, estamos preparando, não é só projeto, como as indicações, e agora na próxima sessão eu apresento tudo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Considero Vossa Excelência impostado, convidando para assinar o livro de presença e desejando-lhe um exercício da vereança, durante o período de afastamento do nobre vereador Paulo Roberto Jesus. Primeira vez que eu estou aqui, é difícil. Agradeço a todos e o meu trabalho é com transparência e lealdade. E o vereador Fábio Palácio convidou a população a participar da sessão do dia 30. É uma audiência convocada por força constitucional de prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2015. É a oportunidade que nós temos para entender como as finanças do município estão se comportando, como a arrecadação do município se comporta nestes últimos 4 meses, como os gastos do município se comportam nestes últimos 4 meses. Nós estamos num momento de crise nacional, a conta do governo federal não fecha, e assim como a do governo federal, várias outras contas na administração pública também não fecham. E este é o momento de estarmos aqui nesta Casa de Leis debatendo isso em relação às contas do nosso município. É o momento de pensarmos para frente, entendermos o que acontece com o nosso dinheiro hoje e debatermos como é que ele tem que ser aplicado no município nos próximos meses. Fizemos a convocação, eu sou presidente da comissão mista que administra esta audiência pública, e fizemos a convocação, diferentemente de outras datas, para as 19 horas, oportunidade na qual todos vocês podem estar presentes num horário separado do horário do expediente de cada um. Se não há o que se esconder,
também se pode trazer aqui o plenário cheio para que se possa fazer a discussão abertamente com toda a população da cidade. É muito importante que a população esteja aqui presente, discutindo junto com os vereadores, entendendo o que acontece com o nosso dinheiro. Como está a arrecadação? Nós estamos passando num momento de crise no país. Se a arrecadação da cidade continua acontecendo da forma como estava planejado no final do ano passado, se realmente os tributos continuam sendo arrecadados com a mesma eficiência e, principalmente, como está sendo gasto o nosso dinheiro, de que maneira o dinheiro da cidade de São Caetano, dos nossos impostos, do imposto da população, está sendo gasto na cidade. Então é fundamental que o secretário da Fazenda, que é o responsável pela pasta, esteja aqui presente e discutindo, junto com os vereadores, junto com a população, como está sendo feito o investimento na cidade. E a semana na Câmara Municipal de São Caetano teve ainda 2 sessões extraordinárias realizadas na manhã desta quinta-feira para a apreciação de projeto de lei da Prefeitura que autoriza o Executivo a celebrar convênios com o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Cultura. Na presença de apenas 13 dos 19 vereadores, o projeto foi aprovado. Primeiro, parabéns à Secretaria de Cultura e o prefeito Paulo Pinheiro pela preocupação quanto à legislação da Secretaria Municipal de Cultura. Nós aprovamos hoje uma base jurídica que prevê, a partir deste momento, que a Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul possa receber verbas do governo do Estado de São Paulo através de convênios, a fim de promover a cultura municipal, o fomento da cultura legal. Essa base jurídica que foi aprovada hoje trará mais recursos para a nossa cultura. Eu espero que seja utilizada para fomentar e investir nos artistas locais. A Secretaria de Cultura está de parabéns porque trouxe São Caetano para um eixo de grandes eventos, de grandes espetáculos, mas também se faz necessário o incentivo aos produtores artísticos, aos artistas de nossa cidade. Investir na cultura nas escolas, na cultura nos parques, nos bairros é fundamental. Fica por aqui o Câmara Online. Acompanhe mais notícias e fatos políticos no decorrer da nossa programação e nas próximas edições.